Por quê? Porque ele é hipersuficiente, ele está numa relação até de superioridade do próprio empregador, né? Vamos pegar aí essas pessoas do esporte, não é isso? As pessoas do esporte às vezes ganham mais do que o lucro líquido da empresa, né? Às vezes o lucro do líquido da empresa chega aí a 4 milhões, 6 milhões de lucro líquido e um jogador só ganha 8, ganha 10 milhões de reais por mês, tá certo? Livres de impostos ou coisas do tipo, tá? Outra questão outro princípio muito importante que a gente precisa falar para vocês é o princípio da realidade. Que princípio é esse, professor? O princípio da realidade é que no direito do trabalho os fatos valem mais do que o contrato. Como assim? Os fatos valem mais do que o contrato. O que ocorre no dia a dia dentro de uma empresa vale mais do que está pactuado, tá certo? Não importa lá o que está escrito na CTPS. Lembra da nossa secretária que foi para gerente? Por que eu tenho que pagar o valor do salário de um gerente? Porque quando ela sair, essa secretária, quando ela sair, ela chegar e falar assim, entrar numa lead, né, num choque contra a empresa e falar assim, ó, eu trabalhei como gerente e recebia como secretária. Trabalhei durante 6 anos, né, nosso exemplo foi de 6 anos. Trabalhei durante 6 anos como gerente e ninguém me pagou, ficava recebendo como secretária. A empresa será obrigado a pagar toda essa diferença, tá certo? Toda essa diferença ela vai pagar, inclusive INSS, férias, 13º, horas extras em cima do salário da gerente. Ah, professor, mas não estava registrado como secretária? Estava, mas de fato ela trabalhava na gerência, ela não era uma simples secretária, né? A gente verifica uma questão muito interessante, que algumas empresas contratam pessoas jurídicas para não ter vínculo empregatício. Né? Então eu sou uma pessoa física, e aí a empresa fala assim, ó, Dionísio, se você quiser trabalhar aqui, você tem que ser pessoa jurídica, você tem que ser PJ, você tem que ter uma firma aberta. Eu tenho uma firma aberta, só que quando for analisar, eu tenho que prestar contas, eu sou subordinado, eu tenho uma relação de habitualidade, de onerosidade, eu tenho um supervisor, tá certo? Tipo, eu tenho todos os requisitos de uma relação empregatícia. E aí, quando eu saio da empresa, essa empresa, por mais que eu seja uma pessoa jurídica, ela tem que me pagar tudo. 13º, aviso prévio, coisas do tipo. Tá certo? Por quê? Porque de fato eu era empregado da empresa. De fato. Tá certo? Por uma questão contratual que eu fui, vou colocar aqui entre aspas, coagida, ou abre uma empresa ou não trabalha aqui, tá certo? E eu fiz isso. A gente verifica muito isso na questão das empresas do ramo artístico, né? Alguns atores aí, alguns artistas, eles trabalham por contrato e para trabalhar em determinadas emissoras, eles têm uma firma aberta, eles têm uma empresa aberta, né? Uma personalidade jurídica aberta. Por quê? Para não dar vínculo empregatício. Porque quando eu dispensar essa pessoa, né? A empresa, no caso uma emissora, quando for dispensar uma PJ, simplesmente rompe o contrato. Ah, quebrei o contrato, não tem que pagar mais nada. Simplesmente se tiver uma multa no contrato, pago. Se não tiver uma multa no contrato, não pago. Simplesmente mando embora essa pessoa e tudo bem. Agora, se a pessoa tem um vínculo empregatício, aí não, aí eu tenho que pagar. Imaginem uns atores que trabalham numa emissora XYZ que trabalham na emissora há mais de 50 anos. E aí você pega todos os salários deles, todos os 13º que eles receberam, e aí a multa sobre esse valor total vai um valor astronômico. Por isso que esse ramo de atividade muitas vezes contratam pessoas jurídicas para prestar serviço. Só que se eu comprovar que eu era realmente empregado dessa emissora,
Independente de ser pessoa jurídica, eles vão ter que me pagar como pessoa física, tá certo? Outro princípio muito interessante que a gente muitas das vezes a gente não presta atenção é na continuidade da relação de trabalho, né? Porque o que vem a ser aquele contrato de trabalho que a gente assina? Em regra, esse contrato de trabalho ele tem algumas características. É um contrato de trato sucessivo. Professor, o que é isso, contrato de trato sucessivo? Esse contrato ele se prolonga com o passar do tempo. É como se todo mês eu fosse lá e assinasse um contrato de trabalho novo, né? Ele se prolonga com o passar do tempo. Outra questão também, outra característica do contrato de trabalho é o débito e crédito. Logo, trabalhei, sou o credor da minha empresa e a empresa é minha devedora. Então, prestou o serviço, recebe, tá certo? Prestou o serviço, recebe. Eu não posso ficar 1 mês, 2 meses sem receber. Por quê? Porque isso é rompimento de contrato por parte da empregadora, do empregador. Então esse empregador vai ter que pagar multa, vai ter que pagar juros, tá certo? Então esse débito e crédito permanente é aquela questão, todo mês eu tenho que receber, tá certo? Uma outra característica do contrato é que ele é por prazo, em regra, por prazo indeterminado. Quero que vocês prestem atenção quando eu falo regra, tá? Em regra, ele é por prazo indeterminado. Ele se prolonga com o tempo. Tá? Eu sei quando começa, agora quando termina o contrato, eu não sei. As pessoas, a gente coloca uma. Precisa-se de funcionário X, precisa para exercer atividade X. Tal. E aí eu vou lá, contrato a pessoa está contratada hoje, para trabalhar hoje, dia X de fevereiro de 2021. Quando que eu vou mandar a pessoa embora? Eu não sei. Por quê? Porque eu não detenho a economia do país. Eu não sei o que vai acontecer na economia da minha empresa. Se a minha empresa ir bem, eu até contrato mais, eu faço com que essa pessoa ganhe hora extras e coisas do tipo. Se a empresa começa a passar por dificuldades financeiras, a primeira coisa que eu faço é cortar funcionários. Né? Então eu não tenho um prazo determinado. Então essa é a regra dos contratos de trabalho, né? Salvo o contrato por prazo determinado. Professor, como assim o contrato por prazo determinado? É aquele contrato que tem início e fim. Quer ver um exemplo? Aqueles contratos de fim de ano, sabe? Das festas de fim de ano, que a empresa precisa vender mais e ela sabe que ela vai vender mais e ela sabe que ela vai produzir mais. Contratos meio que sazonais, né? Questão de datas comemorativas como Páscoa, Dia das Mães ou coisas do tipo, carnaval, né? Então todas as festividades que eu sei que um determinado setor vai estar aquecido, entre aspas, né? Economicamente, eu contrato as pessoas para suprir essa necessidade. Tá certo? Então eu faço aí um contrato de 2 meses, 3 meses, ou mesmo uma relação muito interessante que a gente verifica é o contrato de empreitada. Né? O que seria esse contrato de empreitada, professor? Contrato de empreitada é aquele contrato que eu estabeleço pela obra. Então vamos dizer que eu contrato um artista para ele pintar um determinado quadro. Ele vai lá e vai pintar aquele quadro. Eu estou pagando pela obra, né? Pela obra desse artista. Não é um contrato indeterminado. Esse artista não trabalha para mim, tá certo? Esse é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Outro contrato também que é exceção à regra é o contrato de trabalho intermitente. Professor, como assim contrato de trabalho intermitente? Contrato de trabalho intermitente é aquele contrato onde o trabalhador só vai receber se trabalhar. Aí vocês devem estar perguntando assim, mas todo trabalhador é assim, só recebe se trabalhar? Não. Imaginem assim, ó, vou dar um exemplo para vocês de estivadores do porto aqui, do Porto de Santos. Né? Quando chegar um navio, né, para descarregar, eu vou solicitar que determinada quantidade de estivadores estejam no cais
para descarregar aquele determinado navio. Professor, mas não tem contrato de trabalho aí? Tem um contrato de trabalho. Ele só não é remunerado quando ele não trabalha. Quer ver um outro exemplo? Professores universitários. Então a gente verifica que alguns professores, eles lecionam em várias universidades. Então vamos se dizer que o professor X, ele leciona na universidade Y, Z, H, e por causa disso ele vai fazer uma viagem, ele vai fazer uma reciclagem, ele vai fazer um estudo, ele vai fazer um curso fora do país. Certo? Ele vai lá e vai passar 6 meses fora do país. Durante aqueles 6 meses, ele ainda continua com o contrato, só que o contrato dele é suspenso. Ele sai de licença não remunerada. Ele continua tendo vínculo com a instituição. Continua tendo vínculo com a instituição. Ele só não recebe. Por quê? Ele não recebe porque ele não dá aula. Ele não está dando aula. Então, esse é um tipo de contrato intermitente. Tá certo? Uma outra coisa que eu quero, que eu coloquei no material de vocês e eu quero que fique bem claro, é a questão do ônus de provar a ruptura do contrato. Esse ônus de provar a ruptura do contrato cabe sempre ao empregador, tá certo? Isso está lá na súmula 212 do nosso Superior Tribunal, tá certo? Sempre do empregador. Rompeu o contrato? É sempre do empregador. Ele abandonou o trabalho, deu abandono de emprego, quero mandá-lo embora, o empregado, por abandono de emprego. Então você tem que provar que ele abandonou o emprego. E aí sim você faz a ruptura do trabalho, tá certo? Outro princípio muito interessante que a gente vai trabalhar também é o princípio da irrenunciabilidade, né? O que é uma renúncia, pessoal? Renúncia é aquele ato unilateral e voluntário de um direito que lhe é certo, que lhe é devido. Eu renuncio, por exemplo, o meu salário. Eu posso renunciar ao meu salário? Não posso renunciar ao meu salário. Primeiro eu tenho que recebê-lo, depois eu posso até doá-lo, mas renunciá-lo eu não posso. Tá certo? Por quê? Porque a lei veta. A lei não permite. Porque é um direito, lembra dos primeiros princípios? É um direito adquirido. Trabalhei e recebo. Trabalhei e recebo. Eu não posso renunciar. Tá certo? Então, eu tenho esse princípio da irrenunciabilidade, só que tem uma diferença entre irrenunciabilidade e transação. Eu posso transacionar os meus direitos, professor? Posso. Porque o que é transacionar? É compactuar, né? É pactuar, na verdade. Né? É um ato jurídico bilateral com concessões recíprocas de ambas as partes que extingue obrigações duvidosas. Extingue obrigações duvidosas. Dá um exemplo, professor. Imaginem que o empregador chega e fala assim, esse empregado ele está questionando 10 horas extras, mas na verdade são 5 horas extras, né, que ele fez. Ele não fez 10 horas extras. E aí, lá no juiz, o juiz fala assim, tem como vocês chegarem em um acordo, porque essa é a função do juiz do trabalho, né? Ele sempre busca um acordo, se não buscar um acordo, se não falar, a sentença dele é nula, então ele sempre busca um acordo. Vamos se dizer, o empregado fala que o empregador lhe deve 10, o empregador fala que só deve 5, e aí eles chegam num número aí, num denominador comum de 7 horas extras. Pode fazer isso? Posso. Isso é renúncia? Então quer dizer que eu renunciei, professor, 3 horas? Não, você não renunciou às suas horas extras. Você transacionou as suas horas extras. É diferente. Agora o que você não poderia é renunciar, tá? A renúncia não autorizada por lei, se ela não for autorizada por lei, ela é nula, de pleno direito, ela é, entre aspas, vou colocar aqui, ela é natimorta, não tem efeito jurídico, não tem eficácia nenhuma, tá certo? Só que é uma regra absoluta, professor, total e absoluta? Como tudo no direito, vai depender, no nosso caso aqui, é claro que não, né? Existe uma exceção a essa regra. E o que é a nossa exceção à regra? Primeiro, quando se tem renúncia de regulamento empresarial.
Tá? O que é isso, professor? Regulamento empresarial. Vamos se dizer que vocês foram contratados em 2010. Quando vocês foram contratados, tinha um regulamento empresarial que entregava a vocês uma cesta básica, tá certo? Uma cesta básica em 2010, tá? Já em 2015 passou a vigorar um outro regulamento, o regulamento número 2, que permite a vocês um auxílio creche. Tá? Permite a vocês, não, desculpa, permite às pessoas que a partir de 2015, quando eles foram contratados, um auxílio creche. Então, ou seja, em 2010 até 2005 era um regulamento, em 2010 a 2015 era um regulamento, de 2015 para frente é um outro regulamento, tá certo? Regulamento 1 me dá uma cesta básica todo mês. Regulamento 2 não me dá a cesta básica, mas me dá o auxílio creche. Eu estou no regulamento 1, eu fui contratado em 2010. Eu posso abrir mão do regulamento 1, posso abrir mão da minha cesta básica para adquirir o regulamento 2, um auxílio creche, porque eu tenho um filho, a minha esposa tem um filho na idade de ir à creche? Posso. Regulamento 1, fui contratado em 2010, posso abrir mão do regulamento 1 e ficar com o regulamento 2. Agora, regulamento 2, professor, fui contratado em 2015. Posso abrir mão do auxílio creche para buscar a cesta básica? Porque afinal eu não tenho filho. Não, porque você só renuncia àquilo que você tem. Se você entrou em 2015 e já estava valendo o regulamento 2, você nunca teve o regulamento 1. Então eu não posso renunciar para trás. Não posso renunciar ao que não era meu. Eu só renuncio da frente, né? Renuncio o que eu efetivamente recebi, tá? E aí eu posso renunciar, tem um cara que pode renunciar. Quem que pode renunciar também esse princípio? Quem que pode renunciar a seus direitos? É aquele nosso hipersuficiente, né? Aquele que ganha 2 vezes o valor do salário da Previdência, né? Igual ou superior 2 vezes o salário, e que tenha curso superior e que tenha uma relação de emprego. Esse daí pode fazer isso, tá certo? E o princípio da intangibilidade salarial, professor? Eu vi aí no material que tem o princípio da intangibilidade salarial. O salário é algo intangível, né? O que eu posso descontar do salário? Em regra, eu não posso descontar nada do salário. Em regra, tá? O artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho fala, ó, você não pode descontar nada, absolutamente nada. Só que, salvo, né? Tem uma palavra lá escrito salvo o adiantamento de salário, o famoso vale, né? Ou algum dispositivo que deriva da lei, por exemplo, eu pago pensão alimentícia, então a minha empresa já desconta direto, porque a minha empresa pega do meu salário e já deposita na conta da pessoa com quem meu filho está, né? Então, assim, do representante legal do meu filho, então aí já é um desconto legal, tá certo? Ou em contrato coletivo, né? Ou em contrato individual quando hipersuficiente, tá certo? Então, nesses casos, eu posso eu posso descontar, tá certo? Por isso que tem aquela palavra salvo, porque alguns meses tem 28 dias, outros meses tem 31, outros meses tem 30, né? Então é difícil você guardar ou ficar com aquele dinheiro, esperar todo um mês inteiro para você receber de novo, tá certo? E aí então eu analiso e falo assim, tem uma quebra de mês aí, vamos fazer um vale para essa pessoa, para ela conseguir se organizar no meio do mês, né? No meio do mês de 28 dias, de 31 dias e de 30. Aí alguns de vocês podem falar assim, professor, eu nunca entendi quando são os meses de 28, quando são os meses de 30. Aí é
vou dar uma dica para vocês nunca esquecerem. Contem nos dedos, contem nos ossos dos dedos. Imaginem assim, ó, eu tenho um osso aqui que é grande, eu tenho um que é pequeno, eu tenho um, um espaço entre os ossos, aí tem um outro segundo que é grande, aí tem um outro espaço. Conta assim, ó, janeiro 31, fevereiro 28, março 31, abril 30, certo? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril 30, maio 31, junho 30, julho 31. Professor, acabou. Julho, volta aqui, ó. Agosto 30, junho, julho, agosto 31, né? Então, e assim sucessivamente, vocês vão ver que vai dar sempre 31, 30, 31, 30, 31, 30, tá certo? Então, só para vocês não esquecerem aí, nunca mais fazerem confusão dos meses aí. Outra coisa que vocês podem me perguntar é: e se eu causar prejuízo à empresa, professor? Será que se eu causar prejuízo à empresa, eu tenho que indenizar a empresa? A empresa pode descontar do meu salário? Vamos se dizer que vocês bateram o carro da empresa, ou que vocês quebraram uma máquina da empresa, quebraram o computador que vocês trabalham, né? Será que vocês podem ser descontados? E aí é aquela palavra que os advogados adoram, que é depende, né? Depende do quê? Se o empregado causou dano por dolo, ou seja, ele quis o resultado de causar aquele dano para a empresa, ele pode ser descontado, tá certo? Ele pode, por quê? Porque ele quis bater o carro, ele quis quebrar o computador. Vamos dizer que eu vou lá e jogo água na máquina de fotocópias lá, entendeu? E aí, por que eu fiz isso? Porque eu quero quebrar a máquina, porque para não trabalhar, eu não gosto de não gosto de ficar na máquina de fotocópias e tudo, então eu vou lá e vou jogar água. Então eu quebrei de propósito, quebrei, eu bati de propósito, bati. Então, se eu fiz de propósito, com o dolo, né, com a vontade do resultado de causar dano a empresa pode sim descontar do meu salário. Agora, e se for por culpa, professor? Quando eu atuei por negligência, imperícia ou imprudência, né? Eu não queria o resultado, mas causei o resultado. Eu não queria causar o dano, mas eu causei o dano. Vamos dizer, na negligência, né? Trabalho no meu setor e deixo todas as portas abertas, inclusive a que dá acesso à rua, e aí o meu computador foi furtado, né? Fui negligente, deixei as portas abertas, fui negligente, meu computador foi furtado, causei um dano à empresa? Causei. Outra coisa, vamos dizer aí que eu fui imperito, né? Que eu fui imperito, eu olhei e vi que o meu computador não estava processando de uma forma correta, estava muito devagar, aí eu fui lá acreditando que sabia consertar, que sabia melhorar as funções, fui lá e abri o meu computador e acabei quebrando o computador. Fui imperito no que eu fiz, causei um prejuízo, causei um dano, causei, né? Então, olha assim e falo, puxa, vou ter que indenizar, né? Causei dano na negligência, causei dano na imperícia, causei. E na imprudência, professor, dá um exemplo de imprudência. Imprudência, peguei o meu computador, coloquei ao lado da mesa e não verifiquei que ali ele podia cair, podia passar uma pessoa menos desavisada, uma pessoa que não estava muito aí com a minha mesa, ia passar rápido ali, ele bateu, esbarrou, caiu e quebrou. Causei dano? Causei. Queria o resultado? Não. Queria o resultado de dano? Não. Se essa culpa foi uma culpa simples, negligência, imprudência ou imperícia, só simplesmente porque agi com culpa, não quis o resultado, eu não preciso pagar. Agora, se estiver pactuado que a responsabilidade daquele computador é minha, aí
independente de dolo ou culpa, eu vou ter que pagar aqui a restituição daquele bem, vou pagar a restituição daquele computador. Né? Então vamos dizer que eu sou um representante comercial e eu estabeleço lá que eu vou tratar com zelo aquele maquinário, todos os maquinários que me é concedido. E me é concedido lá um veículo e um computador. E aí eu chego, deixo lá, assinei, né, expressamente, e aí deixo lá em qualquer local o veículo, roubam-me o veículo e levam junto o computador. Eu terei que pagar? Se estiver escrito, se estiver expresso, sim, tá certo? Outro princípio que a gente vai trabalhar é a irredutibilidade de salário, a irredutibilidade salarial. O que é assim? O salário eu não posso reduzir, eu não posso reduzir o salário. Agora, adivinha, essa é a regra, né? Salvo, a palavrinha é linda, né? Essa palavra sempre aparece na legislação trabalhista. Salvo se houver um acordo ou uma convenção coletiva, né? E o hipersuficiente, né? Então, posso reduzir o salário da pessoa? Não, não posso. A legislação não permite, salvo se for para atender acordo coletivo, para atender convenção coletiva, ou no caso do hipersuficiente, porque aí o hipersuficiente ele pode renegar os direitos dele adquirido. Isso está lá no artigo 611-A da CLT. Né? Então está escrito lá, se for pactuado cláusula que reduz o salário ou a jornada, lembra no caso do acordo coletivo, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Que prazo é esse? Qual é o prazo que o artigo está falando aqui? 2 anos. Então, ou seja, eu reduzi a jornada, eu reduzi a hora da pessoa, tá certo? Eu reduzi a hora, além da hora trabalhada, a hora recebida, mas eu fiz isso com o intuito de proteger o emprego. Então eu posso? Posso, desde que tenha um acordo coletivo e desde que eu garanta a não demissão durante o período de 2 anos, durante o período de aferição, durante o período que esse contrato ou acordo de trabalho estiver em vigor. Tá certo? Gente, a gente termina por aqui os princípios, tá certo? Os princípios do trabalho. São vários princípios, mas a gente buscou os principais aí para vocês, porque senão ficaria 2 aulas, ou ficaria mais de 2 aulas aí, né, de princípios. Então a gente buscou sempre os princípios que mais norteiam a gente, para a gente entender essa segurança do trabalho. E quando eu falo segurança do trabalho, é a segurança administrativa do trabalho, tá certo? É a segurança gestora do trabalho. É por isso que vocês vão trabalhar com gestão, vocês vão trabalhar em recursos humanos, vocês vão trabalhar em logística, vocês vão trabalhar em departamento pessoal com relação a contas a pagar ou coisas do tipo. Essa é aqui que a gente fala de segurança do trabalho, e esses são os princípios, é a base que vai fazer com que vocês entendam daqui para frente qualquer tipo de legislação e por que a legislação foi escrita daquela forma. Se tiver com dúvida em qualquer relação, em qualquer relação pactual, contratual, não sei o que o artigo quer dizer, ou não tem uma lei ali específica para eu consultar, lembre-se dos princípios e aí a gente consegue aí fazer um trabalho, um contrato, redigir um contrato da melhor forma possível, tá certo? Então a gente fica por aqui, a gente se encontra agora nas aulas ao vivo para a gente tirar qualquer dúvida dessa matéria aí e explicar um pouco mais aí detalhadamente essa matéria, tá certo? Para não ficar um vídeo muito grande. Um beijo no coração de vocês.